Fala, galera corintiana, terminou agora há pouco a confirmação aí do impeachment e o afastamento do ex-presidente Augusto Melo do Corinthians. Já deixe seu like aqui nesse vídeo, curta e compartilha. E vou deixar aqui na descrição também do vídeo os créditos para o canal UOL Esporte do programa Fim de Papo. Vamos, sem mais delongas, direto para o vídeo. Nada é simples, né? Porque não é o impeachment do presidente, é o impeachment do presidente que já está afastado. E foi aprovado com 69% dos votos. Então, 1.413 sócios votaram a favor, de um total de 2.037 pessoas. O Juca tinha dito aqui, Mili, que essa votação hoje era mais importante para o Corinthians do que qualquer resultado no derby. Que seria uma derrota maior perder hoje nessa votação do que perder para o Palmeiras. Você concorda? Foi uma vitória hoje para o Corinthians e para o corintiano? Foi. E diante do que aconteceu hoje, o derby não importa. Era essa a vitória que o Corinthians tinha que ter. Não, acho que acaba hoje a presidência mais vexatória, constrangedora da história do Corinthians. E olha que já houve, hein? Outras presidências muito complicadas. Mas hoje termina a pior delas. 1 ano e meio em que o Corinthians virou caso de polícia, suspeitas gravíssimas de desvio de dinheiro, de uso de laranjas, de superfaturamento, essa história dos gastos dos cartões, que envolve também outras administrações, termina hoje. Agora, o problema não é o que a gente faz na hora da revolução. É um exagero, eu sei que não é uma revolução. O problema é o dia seguinte à revolução. Como é que faremos a partir de amanhã? Sempre que uma revolução acontece, esse o grande dilema. Então, o que vai acontecer nesse Corinthians aí? As administrações passadas vão todas entrar para esse lugar do vexame, como deveriam? Vai voltar alguém envolvido com essas administrações? O Corinthians vai finalmente conseguir fazer com que a sua torcida participe mais ativamente do dia a dia do clube? Vão esquecer ou vão aprofundar a ideia da SAF? Todas essas respostas vão falar sobre o futuro do Corinthians. O que tinha que acontecer, aconteceu hoje. É um dia histórico para o futuro do Corinthians, mas o dia seguinte, a partir de amanhã, também é muito importante. Muito bom. E tem lados, né, tem jeitos de ver a mesma notícia, e eu acho muito interessante quando vocês participam aqui com comentários para a gente ver essa diferença. O Nunes Silva Alvinegro mandou aqui, ainda teve 31% que queria manter esse cara na presidência, incrível. Já o Thiago Lima, Trajano, mandou aqui, 69%, depois dessa é para esse cidadão nem passar na porta do clube. E aí, você está vendo essa votação com um olhar mais positivo ou ainda com muita cautela? Eu fiquei preocupado com essa cabine, essa urna aí meio desajeitada, não sei, tinha que entrar, não sei como, parecia que ela estava caindo, desabando. Não, era esperado, ainda bem que eu achei o resultado de 69 pouco, né? Devia ser 99. Mas sempre tinha essa oposição. Ele tentou voltar, lembra? A administração do Corinthians nos últimos tempos vem sendo uma lambança, mas deu o que tinha que dar. Agora vamos ver como é que isso se reflete, como a Miri falou. É o dia seguinte. E agora? Agora não tem mais o Melo, né? O que vai acontecer daqui para frente? Nas finanças do clube, na administração, no estatuto, a relação com as torcidas, um time... Não sei, vamos esperar. Mas pelo menos o mau elemento, o sujeito foi afastado. Não vai meter mais o bedelho. Mas vamos ver o que acontece. Olha, tem 2 jogos em andamento nesse momento. Botafogo está ganhando no Fortaleza. Fortaleza, então, permanece, está no início, na zona de rebaixamento. E o Bahia está 0-0 ainda, viu, Mili? Mas começou agora, com o Fluminense. Muito bom. A gente tem que lembrar que o Augusto já estava afastado, né? Porque o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou por ampla maioria esse afastamento por causa daquele escândalo envolvendo as casas de aposta, vai de bet.
E aí, pouco antes da votação, lembrando, ele foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Não é pouca coisa não, hein, Lucas? É muita coisa e eu acho que é um dia que não dá para comemorar, né, uma situação tão desastrosa, mas é um dia para virar um marco no Corinthians, para a gente esperar uma melhora da política do clube. Total, Domi, o Corinthians precisa aproveitar esse momento de revolução, como a Mili falou, para tentar reformar seu estatuto, para oxigenar esse clube. E o Augusto ele consegue o feito de ser eleito com 66% dos votos. Muitos votos ali foram de raiva mesmo contra a renovação e transparência. Precisamos mudar, ele foi um sopro de esperança, o Augusto naquele momento. E 1 ano e meio depois para ter quase 70% para o impeachment. É muito pouco tempo para ele ir dar esperança a um desafeto. Eu achei mesmo que seria 90, 95, diante de tudo que o Augusto fez durante a gestão, mas principalmente depois. É um desespero do afastamento que mostra talvez por que ele foi afastado, porque é um cargo não remunerado. Para que esse desespero total? Se ele está tranquilo, ele vai para a justiça se defender e espera. Mas o jeito que ele fez, tentando cooptar pessoas, usando as redes sociais, fazendo tudo o que ele criticava da renovação e transparência, que era mentir. Então, eu lembro que no comecinho da gestão do Augusto, eu ainda cobria o Corinthians, a Lívia com certeza conhece muito mais do que eu, mas as pessoas me diziam, cara, o Augusto está desesperado, ele está muito apressado para conseguir as coisas. Eu perguntava, que coisas? Não, para conseguir favorecer as pessoas que fizeram ele ser eleito. Então, nas primeiras semanas de Corinthians, eram 50 jogadores contratados para a base, o Corinthians chegou a ter 9 laterais direitos no Sub-20. Era um desespero de pequenas coisas, não apenas da Vai de Bet, que envolveu muitos milhões. Então, Augusto achou que depois de 16 anos de renovação e transparência, talvez essa esperança fizesse com que ele liberasse os amigos para fazer coisas que ele não devia. E o Corinthians mostrou que não dá. Então, hoje é um momento muito importante da história do Corinthians, mas precisa ver o que o Corinthians vai fazer com isso. Porque deixar o presidente, o Omar Stabile, vencer a próxima eleição e não fiscalizar, deixar o estatuto como está, vai fazer com que daqui a pouco outro seja empichado também. Exatamente, muita gente está falando exatamente sobre isso, como o Orlando Orsini, que diz aqui, eu não vejo perspectiva de mudanças no Corinthians, continuam os mesmos diretores por lá. Vamos colocar a Lívia Camilo aqui no nosso papo. Muito boa noite, Lívia, obrigada por falar com a gente depois de um dia muito longo, muito difícil, né, cobrir uma situação política tão bagunçada assim. Queria que você trouxesse um pouco dos bastidores dessa votação e principalmente como é que fica agora, quando vai ter nova eleição, se ele foi esse impeachment representa ele fora mesmo das decisões políticas ou ele ainda tem muita influência por lá? Boa noite. Boa noite, Domi. Boa noite, amigos do Fim de Papo. Bom, foi um dia bastante, assim, acho que curioso, né? Muitos pontos interessantes, não só pela questão, né, de uma lavada nas urnas que o Augusto Melo acabou levando, né, com essa votação pró-impeachment, mas também porque foi um dia com muitos casos inusitados, assim, curiosos. Tinha tudo para ser um dia tranquilo, porque as torcidas estavam ali num protesto pacífico, com faixas, mas acabou que um ponto, né, assim, totalmente bizarro e surreal aconteceu em frente ao Parque São Jorge, quando o trio elétrico que estava por lá, né, um caminhão de som, começou a tocar hino de outros clubes. E aí tocou hino do Palmeiras, do São Paulo, hino do Vasco, e aí ele foi depredado por torcedores que estavam lá em frente ao Parque São Jorge. A gente tem até essa imagem e realmente é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. A troco de quê que estava tocando esses hinos? Eu não, assim, a gente não conseguiu mais informações, Trajano, até porque foi um momento, assim, muito bizarro. Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Depois eu tentei até conversar com pessoas que estavam por lá. Depois até confirmando com as torcidas organizadas, que não foram as torcidas organizadas que contrataram esse trio. Então, assim, a gente não sabe de onde ele veio. Até agora estou tentando, inclusive, apurar essa informação. O porquê que ele estava lá e o porquê de ter tocado o hino de clubes, de outros clubes que não o Corinthians. Ele deixou o local, já com os vidros todos quebrados e tudo mais, tocando uma música do Paysandu. Assim, totalmente bizarro o que aconteceu, né? Um momento, assim, inusitadíssimo.
Dentro do Parque São Jorge... Desculpa, eu só vou pedir para a gente escutar um pouquinho do som desse carro de som para saber a opinião da Mili também sobre esse absurdo na votação corintiana. Olha lá. Aí eles já tinham até parado de tocar o hino e estavam só quebrando. Seria engraçado se não fosse triste, né? Gente, não dá para entender. Parece uma cena de um filme do David Lynch, que é um cineasta que eu adoro, mas que de repente aparece alguma coisa lá no filme que não tem nada a ver, não tem explicação. E o David Lynch nunca explicou. Tipo, entra um cowboy no meio da cena e É verdade. E ninguém consegue essa explicação. Então eu acho que é isso, assim, Paysandu, o Vasco, do Corrida do Vasco. Eu acho que sabe o que parece? Para chamar a atenção para uma coisa, devia estar acontecendo alguma coisa em outro lugar e esse caminhão estava chamando a atenção para ele, para desviar a atenção de alguma outra coisa. Não faz sentido isso. Vai entrar para o folclore das coisas bizarras. O David Lynch já morreu, não está aqui. Talvez só ele pudesse explicar que caminhão é esse. Mas dentro do clube não estava assim, nessa várzea. Então, dentro do clube, Domi, foi até bem tranquilo, viu? Um episódio só que aconteceu, que foi com um torcedor que é muito conhecido de Parque São Jorge, ele tem o apelido de Cicatriz. Foi o rapaz da cabeça de porco, né? Todo mundo se lembra desse episódio. Ele é sócio do Corinthians já há muitos anos, tudo mais, frequenta o clube. E estava ali perto do ginásio Vlamir Marques, entrou no local de votação, fez ali teve o seu momento de palco também. Até o presidente da Gaviões, o Alê, foi lá separar, falou, não, deixa disso, a gente tá aqui para fiscalizar, né? As torcidas foram acompanhar, né? Representantes das organizadas do Corinthians acompanharam a votação por essa questão da transparência, né? Que eles pediram muito isso, né? Estar presentes ali, né? Nesse momento. Então foi até bem tranquilo o dia, tirando esse um ou outro episódio. Agora, uma informação, inclusive, que eu consegui confirmar agora no fim da tarde e que é bastante chata até, né? Os pneus do carro do Augusto Melo foram rasgados, os 4 pneus do carro dele. E aí ele teve que sair do Parque São Jorge em carro de aliados e saiu pelo Portão dos Fundos, ali no Tamborel. Para quem conhece, né, esse clube social, no portão que dá para o outro lado da avenida. Então, para não passar perto de nenhum torcedor e tudo mais, e ele saiu antes mesmo do fim da votação, por volta das 18h50, 19 horas, mais ou menos 20 minutos, meia hora antes do fim da apuração. Então, não quis ficar para ver o resultado, já tinha a confirmação, né, de que não daria mais para virar nas urnas, né, porque pelo menos 50% dos votos mais um ele já teria contra ele, então ele foi embora com os aliados políticos e não quis ficar para ver o fim. Olívia, Domi. Isso é mais um negócio absurdo, né? A gente não pode falar que é normal. Teve os pneus rasgados e tudo bem. Cadê a segurança, Trajano? Mas ele saiu ele ia sair pela porta dos fundos de qualquer outra maneira, né? Ele saiu mesmo, literalmente, pela porta dos fundos. Só queria avisar a Miri que a Bahia 1, Fluminense 1, tá? Com 19 minutos, ou seja... É isso. Sensacional, né? Gol logo de cara dos dois times. Exato. É isso, pessoal. Corinthians, mais uma vez, aí passando aí pelas páginas tristes da história do Corinthians nos bastidores, mas pelo menos na última quarta-feira o Corinthians venceu o Palmeiras, classificou-se para a próxima fase, as quartas de finais. Na próxima terça terá aí o sorteio para ver quem o Corinthians enfrenta, e na segunda-feira tem o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí, novamente eu peço para você deixar aqui seu like, compartilhar esse vídeo, deixe aqui nos comentários também o que você está achando aí dos bastidores do Corinthians. Forte abraço e até a próxima!